sim. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Eu sei que você vai me responder dentro das suas limitações. A OAB, no ano de 2014, eu não lembro quem estava na gestão. Eu fiz uma campanha contra o IPTU abusivo em 2014. Abusivo porque a gente achou abusivo e naquela época era. Juntamente com um grupo, Dr. Isaías Neto e uns amigos, nós coletamos assinatura em Araguaína e essa assinatura foi parar no Ministério Público. Dali, o Dr. Alzemiro, que era o carrasco dos prefeitos, ele mandou para o judiciário. E nós persistimos com panfletagem, com adesivaço, com tudo, com a ajuda da OAB, com a ajuda do sindicato, de outros sindicatos, não só o Sindicato Rural, que eu quis dizer. E nós, o doutor, o juiz Sérgio Paio, ele achou por bem derrubar aquela lei que foi aprovada na Câmara e aquela constituição da planta de valores que deixou aqueles valores tão alterados. Mandou para a segunda instância, ou seja, nós vencemos aqui com muita luta e a OAB participou. Lá em 2015 eles voltaram atrás e hoje o IPTU está massacrando muita gente. Te pergunto, a OAB é um órgão muito importante, mas ela tem feito a sua parte com relação à população de Araguaína, à sociedade? O papel dela, eu sei que a OAB tem um papel, entendeu? Que não é o papel do legislador, do executivo, mas a OAB tem poder de ajudar esse povo com relação a esse IPTU e outras demandas? E por que não faz? Olha, eu particularmente, primeiro eu quero assim dizer uma coisa, a luta que foi travada foi louvável. Eu acho que vocês fizeram correto. E eu acho que, vou até tirar o acho aqui, o IPTU era abusivo, continua abusivo. Quantas pessoas... Olha, a gente tem que pensar o seguinte, tem pessoas em Araguaína, é lógico que tem pessoas que têm condições de pagar, mas tem pessoas em Araguaína que ele hoje está numa posição privilegiada da cidade, porque o avô dele construiu aquela casa e deixou... Às custas de quê? De uma época, muito tempo atrás. Remota. Lá atrás, era um fim de mundo, hoje é centro. Só que ele é uma pessoa simples, que não desenvolveu uma profissão tão de resultados financeiros, e ele vive bem colocado numa região de Araguaína. Mérito de família, porém, ele não tem uma alta rentabilidade para pagar um IPTU para morar ali. Talvez tivesse alguém aqui defendendo aqui a minha fala, diria assim, é simples, ele vende e muda. Mas só o que o neguinho responde. Então, não é assim. Peraí. Assim. Aí tem uma história de família. E aquela pessoa, se aquela pessoa cair numa decadência financeira e ele por acaso tiver dificuldade de honrar os seus compromissos, em poucos anos, aquele imóvel ele é confiscado. Justamente. Então o IPTU de Araguaína, ele criou um aspecto de confisco. Ele criou esse aspecto. Ele é confiscatório. Hoje então, assim, tem pessoas perdendo imóveis, tem pessoas perdendo bens. Aposentado sendo notificado. OAB, eu acho que a OAB, sim, ela faz o trabalho dela. Ela poderia fazer mais? Acredito que pode se fazer mais. Uma instituição igual a OAB... É gigante. Por tudo que ela representa no Brasil e por tudo que ela representa nesse estado e aqui em Araguaína, ela sempre pode mais. Nós temos, assim, pessoas muito inteligentes à frente da OAB, a OAB muito bem presidida do ponto de vista intelectual. Agora, a questão é que muitas vezes as pessoas também, elas estão, de certa forma, vinculadas politicamente. Pronto, você tocou no ponto. E aí, por estarem vinculados politicamente... Estão engessada. Fica engessado. Então, assim, nós precisamos que uma instituição como a OAB... Não é que as pessoas que estão à frente da OAB não possam apoiar ninguém. É lógico que elas podem e devem. Mas, na hora de ver o que é justo, a OAB tem que se posicionar do lado do que é justo.
A OAB precisa pensar como em todo, uma proteger cidade. a cidadania de todos e não de um interesse de um governo, de uma proposta simplesmente administrativa. Está no juramento isso aí? Do juramento da ordem? Sim. Tá. O juramento da ordem de todo advogado é lutar por justiça. E o que é justo? O que é justo? É justo esse IPTU da forma que estava? Se for justo, beleza, sem problema. Tranquilo. É justo? Não é justo. Tá bom? Pronto. Então, não é justo? Então, o povo de Araguaína queria uma mudança. Não é que não podia aumentar. Devia. Não é que não podia e nem que não pode cobrar. Não é deve isso. cobrar. É um dever nosso pagar o IPTU. Deve-se pagar o IPTU. Deveria sim aumentar o IPTU nosso, que estava defasado. Sim. Agora, olha, inteligência é saber que tomate é fruta. Tomate não é verdura. A gente pensa que tomate é verdura, mas a inteligência, o conhecimento, a ciência diz que ele é fruta. Nós pensávamos que ele é verdura. Ele é fruta. Tudo bem, beleza. Mas ele cabe numa salada de fruta? Não cabe. Não cabe. Então, ter que aumentar, corrigir o IPTU? Tinha. Mas colocar ele astronômico, aí é outra coisa. Cara, e essa parte do protesto? Assim, nós estamos pulando pro IPTU, mas a gente tá falando de justiça. Tá. Não estamos? Tudo bem, fica tranquilo. O cara atrasou o IPTU. Um ano, 200. Segundo ano, 400. Terceiro ano, 1.000. Hoje, eu conheço gente com a conta de 30 mil. Gente que não tem onde cai morto. E aí? Vai perder a casa? Tem que vender o que não tem? Como é que faz? Nome sujo pro resto da vida? Protesto no cartório? Fiscal? Polícia? Tem solução? Você imagina o que é isso, Rádio? Vamos pensar diferente aqui um pouquinho. Você imagina o que é isso para um senhor de 70 anos, que louco. Toda a vida teve o nome dele. Você tá doido? Para ele, o nome dele... Ser gente demais que preza só pelo nome, não pela conta. E ele não está conseguindo. E esse mesmo senhor, que o IPTU dele venceu, ele foi mandado para casa para não vender a laranja na esquina, para não vender o espetinho, para não vender o cachorro-quente, para não vender a pamonha. Esse senhor... Mas ele tem que pagar o IPTU dele. Tem que pagar o IPTU. Mas ele não podia sair para trabalhar. Mas ele tem que pagar o IPTU. Então, o povo tem que raciocinar isso. O povo tem que pensar. O povo tem que analisar isso. E pensar. Senão o couro vai ficar comendo todo tempo. Tem que pensar. Peraí. Quantos deputados foram a favor disso? Quantos prefeitos foram a favor desse fechamento? Quantos vereadores foram a favor desse fechamento? Quem estava do nosso lado, melhor dizendo? A população tem que ver isso. Quem gritou na rua? Abre! Fechando igreja. Meu Deus. Então, assim, é brincadeira, sabe? Mas o seu raciocínio está correto. Está correto. Gente, o advogado, ele falou aí, a OAB está devendo um pouco, tá? A OAB pode mais? Pode. Estamos falando mal da OAB aqui? Não. De maneira nenhuma. Que isso? Não. Estamos falando mal de advogado? Não. Mais uma pergunta para nós encerrar. Rapaz, muita gente fala assim, cara, eu adiantei um dinheiro para o advogado pegou, não me atendeu mais. O advogado pegou o dinheiro, disse que meu preso saía no outro dia, o cabo vai completar 5 anos preso. O advogado disse que tem que pagar uma taxa ali para mexer no processo de novo. O advogado tomou o honorário ali. O advogado negociou por trás com o outro lá e terminou deixando o outro apodrecer na cadeia. Essa história, ela existe. E assim, o juramento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas assim, em toda profissão existe o bom, existe o ruim. Não vamos generalizar, mas no seu pensamento, isso tem desmoralizado a classe ou não? Eu vejo assim,
Adi, né? Isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso. Eu não vejo a advocacia assim. Eu não vejo a advocacia assim. Eu não acredito que os advogados são assim. Agora, existem alguns advogados Sim. que fazem isso. Como você disse, toda profissão tem alguma coisa equivocada. Mas a advocacia é nobre, a advocacia é bela e a advocacia... A justiça agora, é nobre. Exatamente. O que acontece é que isso que nós estamos discutindo, que você está discutindo, não é uma questão de ser advogado ou não ser. É uma questão de caráter. Sim. De caráter. Não é questão de ser advogado. Não. E aí, infelizmente ele é um advogado, né? Isso poderia ser outra profissão, né? Ele ia fazer da mesma coisa. É, isso aí. Exatamente. Justamente. Eu sempre digo, e aí é uma coisa que eu quero deixar aqui para os seus ouvintes. A corrupção, que é o mal que afetou a nação brasileira, as pessoas dizem que todo político é corrupto. Não é assim. Não. Presta atenção. A corrupção, vamos lá. Sistematizou. Quem é? Por exemplo, você vai às vezes num odontólogo, ele diz assim, olha, nós vamos colocar um material que veio da Alemanha. Não, o material veio bem aqui de Palmas. Não, nós vamos fazer um canal, você das últimas técnicas que está usando na Romênia. Não, ele aprendeu bem ali. É a mesma técnica do outro que fez ali. E ele vai cobrar 3 vezes mais. Você vai no mecânico, o mecânico diz assim, olha, seu carro vai bater o motor. Você não sabe de que é, sabe. de troca. Se você tem amor à sua família, troque isso. Você vai lá e troca. Você não conhece. Você pega essa pessoa, aí você tem um médico, você tem um advogado, você tem o padre, você tem o pastor, você tem todas as áreas pessoas que cometem erros dessa magnitude, que praticam corrupção. Aí você pega esse cara, coloca ele na política. O que ele vai fazer? A mesma coisa. Mesma história. Eu pergunto para você, quem é o prefeito lá da casa? O pai de família ou a mãe de família? Quem é o governador da casa? A mãe de família, o pai de família. Quem é o presidente da casa? O pai de família, a mãe de família. Um pai de família que recebe o salário dele e ele pega esse dinheiro e ele gasta lá na prostituição, ele gasta lá no boteco e deixa de levar esse dinheiro para comprar um livro para o filho, ele deixou de investir no Ministério da Educação na casa dele. Certo. Ele pegou esse dinheiro, gastou lá com droga ou com farra lá fora, deixou de fazer um exame da esposa dele. Isso é corrupção. Então, nós precisamos entender isso. Pessoas que são bons pais, que são bons maridos, boas mães, boas esposas, pessoas que têm famílias idôneas, são as pessoas para nós lançarmos para o projeto político. Porque pessoas que têm valores, ele tem preocupação fundamentais impregnado no caráter dele. Isso tem uma tendência dele ser um bom político. Tem uma possibilidade grande dessa pessoa ser um bom representante. Nós temos que meditar nisso. Não é... a corrupção ela está desde um aluno, quando ele cola na sala de aula, é corrupção.